numa compreensão existencial e até teológica e espiritual do próprio ser. O que nós ouvimos, por exemplo, daquela senhora, a gente acolhe assim com muito silêncio, muito respeito, o desejo dela de receber, né, a hóstia. Mas eu cochichava aqui com o Padre Luciano, puxa vida, é exatamente uma pessoa assim que por um determinado tempo está impedida de acesso à Eucaristia, é ela que vai descobrir um valor maior do que muitos que estão comungando todo final de semana. É verdade. Sem fé, muitas vezes sem fé. Distraídos, olhando para as pessoas que estão na fila e pensando não sei em quem. Exatamente. Essa nossa conversa é muito Própria boa. condenação. Muito boa. Nós temos hoje casais segunda união. Posso Você dizer pode uma participar palavrinha? conosco. Vou só dar um intervalinho rápido, aí só poder falar bastante sobre esse artigo aí. Vamos para um intervalo. Quando o programa é bom, flui. Não é? Você pode entrar em contato conosco por e-mail, pelo blog. Faça sua pergunta, seu comentário. Pequeno intervalo, voltamos já com o Padre Luciano e o Padre Daniel, falando sobre esse tema tão importante que são os casais em segunda união. Um momentinho só. Miriam Danjo, filha, tem aí perguntas? Temos perguntas sobre Você fez a casamento. pergunta no intervalo para nós, qual que era? Aqui, a pergunta era, ele falava assim, quando ter filhos não é o principal motivo, quais são os outros motivos para conseguir a nulidade do casamento? E a outra pergunta sobre a Eucaristia? E a outra pergunta é, ela fala assim, sou casada pela segunda vez e posso ser ministro da Eucaristia? Ministro da Eucaristia não pode. Se não pode receber a Eucaristia, como é que pode dar? Paulo Luciano está falando aqui. A verdade, você não pode receber a Eucaristia. Também não pode dar a Eucaristia. São os impedimentos. O sofrimento, né, Paulo Luciano, faz parte. Sofrimento. E oferecido, ele se transforma até em graça. Em crescimento. Então, a pessoa que não pode receber a Eucaristia, também não pode dar a Eucaristia. Vale a mesma regra. Márcia Correia. E os motivos, Padre Daniel, os motivos que levam uma pessoa à nulidade matrimonial? São poucos, são muitos? São muitos. E aqui, em primeiro lugar, completando, porque o que o Padre Luciano apresenta com competência, muitas coisas a gente assim joga e completa no outro. Isso. Por quê? Dessas situações apresentadas sobre a realidade, a verdade, sobre os casais de segunda união, para muitos deles existe solução. A igreja não só tem a sua misericórdia, porque o próprio Senhor oferece a seus filhos, mas muitos desses casamentos, as pessoas têm direito de pedir à igreja o exame deles. E, de fato, são casamentos válidos, sacramentos. Certo. Né? No caso, E aí, aquele casamento que está impedindo que ele se una com aquela Faça pessoa, no caso. novamente. exatamente, porque ele está numa situação, né, de impedimento. Porque tinha se casado uma outra vez com uma outra pessoa. Na igreja. Aquele casamento, infelizmente, não deu certo, por algum motivo, foi à falência. Com o tempo, ela encontrou uma outra pessoa. E aí se une a essa pessoa. É a segunda união. Só que, muitas vezes, aquela primeira união que ela fez, né, o primeiro casamento, ou seja, o casamento mesmo celebrado, precisa ser investigado. Quem faz isso? O tribunal da igreja. Certo. Tá? O tribunal. É direito da pessoa pedir à igreja o exame do matrimônio que ela um dia celebrou. É exatamente nessa situação e que é muito importante que a gente apresente aqui as causas de nulidade, que são muitas, né? Veja bem, são de 3 espécies. As causas que podem tornar nula a celebração do sacramento do matrimônio, de 3 espécies. Presença de impedimentos dirimente. A gente pode elencá-los, que são os 12. Depois, defeitos de consentimento.
também pelo menos tem uns 7 aqui que a gente podia apresentar. O terceiro, falta de forma canônica na celebração do casamento. Eu acho que é muito oportuno a gente... Aí você vai mais ou menos temperando o tempo, aí você, o O povo não Nelson... entende quando o bispo não deixa fazer um casamento numa fazenda, ou então num clube, ou num bar, ou numa boate, ou no barco. Não entende que tem que ter as condições A também, né, gente padre? aí responde mais a partir da diocese, né? Porque, de fato, na diocese de Lorena, não há essa permissão para celebração de casamento em clubes, em sítios, em Só um nas desses igrejas lugares. matrizes. Na igreja. Agora, dentro da paróquia, uma paróquia grande, por exemplo, como é a paróquia de Cunha, as pessoas pobres têm que se deslocar, não tendo, né, condução, até falta de caridade. Então, pode existir dentro da paróquia, a partir do julgamento do pároco, algumas igrejas que podem realizar o casamento. Tá? Certo. Mas vamos lá, então, né, nessa questão do impedimento. Né? O que causa a nulidade do matrimônio? A presença dos impedimentos dirimente. Esses impedimentos, na verdade, Márcia, são os obstáculos que impedem contrair validamente o matrimônio religioso. O primeiro dele é a idade. Só que isso, com o tempo, passa. Você tem hoje 13 anos, daqui 4 anos, 17 anos. E se for homem, atinge depois de 18, né, que é a idade para se casar. Mas aqui está dito no direito canônico. O homem antes dos 16 completos e a mulher antes dos 14 também completos não podem contrair matrimônio válido. Então, uma garota com 13 anos, Não. um rapaz de 15 não contrai matrimônio válido. Compete à Conferência Nacional de cada país, aqui no caso a CNBB, estabeleceu uma idade superior, foi acrescentado 2 anos. Então, para o homem, né, ficou o quê? Se era 16, foi para 18. Para a mulher, 14, foi para 16. Aí está dentro da validade. Depois, uma outra causa é a questão da impotência. Isso dá muita discussão, né? Mas é a incapacidade de uma relação sexual autêntica, antecedente e perpétua, absoluta e relativa por parte do homem ou da mulher, dirime o matrimônio por sua própria natureza. Dá discussão por quê? Porque entra até aspectos psicológicos aqui, né? Porque às vezes a pessoa pode ser assim impotente para uma determinada pessoa, ela não reage, não se manifesta o seu desejo, a sua libido, mas para uma outra sim, tá? Mas aprofundar um outro aspecto depois, né? Depois, o vínculo tenta invalidamente contrair matrimônio quem está ligado pelo vínculo do matrimônio anterior, mesmo que este tenha sido consumado. É exatamente o segunda união, tá? É segunda união por quê? Porque ele tem um vínculo lá Anterior. atrás. Então, o que a gente diz assim, olha, é direito da pessoa procurar, conversa com o pároco, conversa com alguém na diocese que trabalha no tribunal, né? Porque o mínimo de conhecimento todos os párocos têm, mas uma ou outra coisa, um aspecto, né, mais assim, abrangente, nem sempre a pessoa tem consigo. Mas é importante, procura, conversa, esclarece, inclusive depois aí a gente pode estar falando como é que a pessoa faz, né, para entrar no tribunal, o que é necessário para iniciar o processo. Uma outra coisa, disparidade de culto. É inválido o matrimônio entre 2 pessoas, uma das quais tenha sido batizada na Igreja Católica ou nela recebida e que não a tenha abandonado por um ato formal. Esse ato formal, assim, entre os canonistas é muito discutido. Mas ato formal seria o quê? Uma pessoa que muda de religião e não quer mais de fato ser católico, só que essa pessoa se manifesta, escreve um documento, uma carta ao pároco dizendo: eu, a partir de hoje, me inscrevi numa outra religião, não quero mais ser católico. É difícil acontecer isso, mas seria esse o ato meio. formal, tá? Esse impedimento, ele pode ser dispensado segundo os cânones, né? É o caso, por exemplo, a pessoa vai se casar com um testemunho de Jeová ou
com uma outra pessoa um judeu, por exemplo, né? Então, pode se casar? Pode se casar. Só que é necessário uma licença do bispo, do ordinário, né? Então, pede-se a licença e pode depois preparar o casamento com tranquilidade. Certo. Uma outra ainda é a ordem sagrada. Tenta invalidamente o matrimônio os que receberam a ordem sagrada. Por exemplo, nós sacerdotes, né? Não podemos nos casar porque já temos a vida entregue a Deus, a consagração plena da nossa vida. Profissão religiosa é semelhante também. O rapto entre um homem e uma mulher arrebatada violentamente ou retida com o intuito de casamento, não pode existir matrimônio, a não ser que depois a mulher separada do raptor e colocada em lugar seguro e livre escolha espontaneamente o matrimônio. Por quê? Porque nessa situação ela está sem liberdade. Certo. Um dos requisitos importantes para a validade, para a verdade do sacramento é a liberdade. Inclusive, quem já se casou, quando a gente participa de um casamento, é a primeira pergunta, antes da pessoa fazer o consentimento, né? É de livre e espontânea vontade? E a pessoa responde sim. O senhor está lendo esse livro, qual livro que a gente pode também pedir para as pessoas comprarem, adquirirem, né? Porque são muitas coisas que Esse você vai falar para livro nós, né? é uma síntese bastante breve, mas ajuda a pessoa a entender, né? Porque é aquilo que eu estava dizendo. Falar em segunda união é também ajudar as pessoas, porque muitos que estão vivendo em segunda união têm solução para a situação deles. E o livro é do meu amigo aqui, o Padre Luciano. Olha aí. Do padre, só. Muito bom. Eu conheço ele. Conhece, ele é bom, né? é bom. O Padre Daniel está cara. dando algumas pinceladas. E Muito tem breve, todos muito rápido, breves, assim, né? mas já muito esclarecedoras. Tem esse livro. Casais, em segunda união, a colheita fraterna na igreja. Você pode adquirir esse livro, Editora Aparecida, a Editora Santuário, você adquire esse livro.